Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria, mais uma vez, a gente estar aqui adorando a Deus, cultuando ao nosso Deus Altíssimo. E que agora nós nos preparamos para ouvir a voz dEle. Que a palavra dEle fale em nossos corações, que você se atente à palavra, que você venha pedir ao Espírito Santo que coloque essa palavra dentro de você, que ela alcance os nossos mais escuros lugares, né, em nosso coração. E para mim é um desafio, né, continuar ao estudo que a gente está tendo em Tiago, depois de ter o pastor Léo, pastor João Heronca, e eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Né? Não sei se eu vou conseguir ser claro igual meus irmãos, mas a palavra de Deus é clara e nós damos graças a Deus por isso. Convido os irmãos, então, a abrirem Tiago. Tiago, capítulo 2, e verso 14. Você pode deixar aberto aí, a gente já vai ler. Pastor Léo, no domingo retrasado, ele falou sobre relacionamentos significativos, né? Sobre a necessidade de nós termos um relacionamento verdadeiro com as pessoas que estão ao nosso redor e não sobre tirar vantagem das pessoas em que nos rodeiam. O pastor João Veronca falou sobre os relacionamentos sadios, de nós termos um relacionamento com o nosso próximo, não deixando que a nossa língua nos engane ou nos coloque em situações que são contra a palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre relacionamentos ativos. Os relacionamentos que nós falamos sempre são na horizontal, com o nosso irmão. E hoje nós iremos tratar de um relacionamento em que nós temos com o nosso irmão. E esse relacionamento em que nós temos com o irmão que está ao nosso lado, ele vai evidenciar o relacionamento em que nós temos com Deus, que é a fé que nós temos em Deus. Hoje nós vamos ver um pouquinho, e talvez a palavra doa um pouquinho para nós, seja um pouco desconfortável a gente ouvir, mas muitas das vezes nós esquecemos de ter esse relacionamento com Deus. Nós se preocupamos tanto com aqui e com todos. E com Deus a gente acaba deixando um pouco de lado. E Tiago vai falar exatamente nisso na carta, no trecho que a gente vai ler, sobre nós não tentarmos tirar vantagem daquilo que nós cremos. Nós muitas das vezes queremos as bênçãos, mas nós não queremos o abençoador, né? Muitas das vezes a gente quer ser ouvido, mas oramos só quando convém. E Tiago, ele está falando aqui em um momento muito delicado, em que nós vamos, com calma, tentar entender. Praticar a fé era ir contra o mundo. Apenas dizer que nós temos fé nos leva na mesma mão do mundo. E é isso que Tiago vai dizer. E antes de nós começarmos e entrarmos no texto, eu primeiro quero definir aqui com alguns irmãos o que é fé. O que é, primeiramente, a substância da fé. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Amém? Não, amém. A fé, ela é o poder de Deus nas nossas vidas. A fé, ela é o poder de Deus em que move as minhas mãos e que evidencia aquilo que eu já ganhei dele. Isso é fé. E Tiago vai tratar sobre a fé verdadeira e a fé falsa. E que nós possamos entender que é a fé que nos coloca em movimento. Que é somente a fé que nos faz produzir boas obras, e obras de amor, obras de caridade, obras de misericórdia. Não porque nós somos bons. Então, entenda
isso, que a fé não é algo que nós produzimos que move a vontade de Deus. E nós vamos orar agora para que a gente entre no texto. Dobre sua cabeça. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra irá falar conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigado, Senhor, por nós termos o privilégio de ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de termos como um Deus, e um Deus que nos ama, nos corrige, Pai. Deus, nos ensina a ter fé em Ti. Nos ensina, Senhor, a entender o que Tiago está querendo dizer aqui nessa perícope. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo abrace os nossos corações agora e nos faça entender e ouvir tudo aquilo em que o Senhor tem para falar para nós. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto uma vez e depois a gente vai expondo os versículos. Eu vou ler os pares e os irmãos leiam os ímpares. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Tiago aqui tem uma intenção de falar para os judeus que estavam morando fora da Palestina. Havia uma falta de compreensão daquele povo sobre o que Paulo tinha já pregado a eles. Eles não tinham entendido muito bem, e eu creio que é por isso que Tiago vai escrever essa carta, advertindo-os e ensinando a eles. Parece que eles não entenderam o que Paulo quis dizer quando ele falava que a fé é a consumação que só vem de Deus, e que a salvação ela só acontece pela fé e não pelas obras. Pressupõe que esses cristãos eles estavam vivendo um engano de falsos mestres que ali queriam fazer com que eles retornassem para as práticas judaicas. Então, Tiago se esmera em escrever a eles escritos que mostram a eles que eles entenderam errado aquilo em que Paulo tinha falado. E Paulo, quando ele combate, ele fala a salvação é pela fé e não por obras, ele não está em nenhum momento se contradizendo com Tiago. O que Paulo combatia era o legalismo, que era o cumprimento da lei para que eles pudessem ser salvos. Eles só podiam alcançar a salvação se eles cumprissem de forma legalista toda a lei.
E Paulo combatia exatamente isso. E Tiago, ele vem falar ao contrário, ele vem falar sobre a libertinagem, o antinomianismo. Eles entendiam em que a fé só basta. Eu não preciso mais produzir nada, eu não preciso mais ter nada em minha vida, somente a fé, e eu estou livre para fazer o que eu bem entender, aquilo em que eu desejar, e todos os mais pensamentos obscuros do ser humano, eles estavam entendendo que, pela fé, eles haviam sido salvos. Mas fé é diferente de obras. Fé é aquilo em que nós podemos dizer que é a raiz da salvação. Nenhum de nós podemos produzir a fé. Nenhum de nós podemos encontrar a fé em algum lugar. Nenhum de nós podemos alcançar por nossas forças a fé. A fé é somente dada por Deus. E as obras é aquilo em que evidencia a nossa fé. Aquilo em que mostra naquilo em que nós acreditamos e nós cremos. As obras vão mostrar a qualidade da nossa fé, muitas das vezes. A fé salvadora sempre vem acompanhada de boas obras de amor, de obras de caridade. Onde tem uma, tem outra. E onde falta uma, falta a outra. E é isso que Tiago vai tratar. Ele vai falar assim, pode alguém parecer que tem fé, ali no primeiro no versículo, a gente já vai retornar neles. Só que ele vai dizer, as atitudes de vocês não estão evidenciando isso. Ele vai combater em que a fé caminha junto com uma vida de retidão, com uma vida de obediência. E quando a gente fala de boa obra, de obras, a gente não está falando somente de caridade. A gente está falando aqui, e a gente vai tratar aqui, de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, de caminhar junto com Deus. Nós vamos entrar no versículo 14 e vamos por ele agora. Vamos ler novamente. O versículo 14 fala assim. Peço que os irmãos acompanhem. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? No 15 ele segue. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, 16. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Aqui Tiago questiona qual é o proveito de apenas a gente declarar que tem uma fé. Volte um pouquinho no capítulo 14, ele vai dizer assim, se alguém disser que tem fé, ele não vai dizer se alguém tem fé, ele vai falar, se alguém disser, porventura, alguém falar, eu tenho fé, mas não tenho obras, essa pessoa está declarando algo em que ela não põe em prática. Dizer que tem fé é diferente, dizer que tem fé é diferente de ter evidentemente a fé. Desde os tempos apostólicos, a gente encontra a nossa famosa confissão de fé. Acho que todos aqui já passaram por ela. Ou se não passaram, ainda irão passar. E vimos que para fazer parte da comunidade da igreja, a gente encontra que isso já era uma prática da igreja apostólica. Isso já se tinha, não é invenção de agora. A profissão de fé era necessária. Tiago não rejeita, em nenhum momento ele está rejeitando isso. Tiago está dizendo, perguntando qual que era o valor de somente a gente colocar isso de boca para fora, se a gente de fato não vive. E a gente pode pensar num exemplo que é como um médico. A gente tem 2 médicos aqui.
a gente encontra 2 estudantes, eles vão lá, fazem todo o período de curso de medicina, aprendem, sabem, no último ano fazem a declaração pela saúde pública, pela saúde universal, se formam, se tornam bons médicos, aprenderam muito bem. E no momento em que alguém está do seu lado, precisando, não, tomara que ache um médico por aqui, né? Tomara que passe um médico, mas ele está ali. De que proveito tem? De que proveito teria a gente ter se esmerado no estudo de toda a medicina e quando alguém precisasse de nós, a gente simplesmente negligenciaria? E muitas das vezes a gente faz isso com a nossa fé. O relacionamento em que nós temos com a nossa fé horizontal não revela o relacionamento em que nós temos com Deus. Situações das nossas vidas têm passado dia após dia, situações do mesmo jeito. E a gente não para que a gente venha praticar a nossa fé. E isso que Tiago vai falar, que qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Certo dia eu estava andando pela calçada, eu estava num trabalho de evangelismo, e daí nesses trabalhos de evangelismo, a gente evangeliza até o cachorrinho, se deixar. E eu parei um rapaz bem arrumado, com uma mochila nas costas, que se eu tivesse no meu dia a dia normal, eu não iria pará-lo. E eu parei ele e comecei a falar um pouco com ele, e a gente conversou ali. E depois de uma meia hora, 40 minutos de conversa, falei de Jesus para ele, ele abriu a mochila dele, tinha um veneno, uma corda, e ele estava a caminho da sua morte, ele estava indo se enforcar. E isso eu lembro até hoje, quando eu vivo os meus dias em que eu paro e olho para as pessoas que estão ao meu redor e penso, o que será que essa pessoa está pensando? Aquele rapaz, se não fosse a misericórdia de Deus em tocar na minha vida e eu ir lá falar com ele, estaria indo para o caminho da morte, estaria morto. Mas aprove a Deus ele ouvir o Evangelho, e ele ouviu, e depois ficou a semana toda com a gente lá no colégio, e depois eu nunca mais ouvi falar dele. Mas é isso que Paulo vai dizer. Ele vai falar, se você tem uma fé, se você tem crê em Cristo e já declarou essa fé, isso não basta. A fé, ela vem acompanhada de obras. Fé e obras andam juntos. Muitas das vezes, nós entendemos o Evangelho, nós cremos na criação. Isso é tudo básico para nós. Nós cremos na queda, nós cremos na redenção por Cristo Jesus, nós cremos na sua morte na cruz, nós cremos na ressurreição do Filho, nós cremos na ascensão e nós cremos na promessa em que a palavra nos diz que ele vai voltar. Nós temos uma boa teologia e graças a Deus por isso. Quem estava na escola dominical hoje viu o quão rico nós somos de pastores que nos ensinam a palavra de Deus. Nós temos tudo isso, nós temos uma gente boa aqui, e a gente está fazendo o que com isso? Eu me pergunto, e às vezes eu paro para pensar, meu Deus, a gente que está no seminário ainda é mais intenso, a gente sabe tanto, mas se isso não se tornar prática na nossa vida, isso é em vão. Se essa fé não mover as nossas mãos, ela é uma fé falsa. E nós precisamos reconsiderar quando a gente
para olhar para dentro de nós, encontramos, muitas das vezes, somente o falar e não o agir. E Tiago vai perguntar, por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Ele não está falando, a fé que Deus te deu pode salvá-lo. Ele está falando, pode, por acaso, semelhante fé. Essa fé que você diz que é de Deus. Essa fé que você diz que você recebeu de Deus, mas não tem obras. Será que ela pode produzir na sua vida, produzir um relacionamento ativo com Deus? Calvino vai dizer assim, somente a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. E eu estava pensando hoje na escola bíblica, quem estava aqui sabe, falei, rapaz, o Léo me colocou numa situação hoje, porque ele estava falando totalmente ao contrário disso, mas a gente vê que Tiago ele não quer falar contra o que Paulo pregava. Na verdade, eles falam a mesma coisa, para pessoas que entenderam a teologia de forma diferente. Ele vai falar, não, realmente, somente a fé que justifica. Nada disso nós podemos alcançar pelas nossas próprias forças. Mas Deus, em quem justifica, em quem nos dá a fé, também move as nossas mãos. Move as nossas mãos para fazer boas obras. Mas vamos continuar no texto. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E aqui a gente para pensar se é possível, e eu quero ilustrar isso para que a gente entenda melhor. É possível um pedreiro, um construtor, saber que sabe construir um edifício e você contratar esse construtor sem que ele apresente nenhum projeto que ele tenha efetuado? Muitas das vezes a gente passaria longe. A gente, não vi nenhuma obra dele executada, como é que eu vou confiar nele? Como é que eu vou saber em que o que ele está dizendo é verdade? E às vezes a gente passa por uma obra linda e sem mesmo nem conhecer o construtor, a gente vai falar, esse pedreiro é bom. Esse pedreiro sabe o que estava fazendo. Esse pedreiro tem um esmero no seu trabalho, mesmo sem conhecer. E é isso que Tiago vai fazer essa comparação aqui. Tu tens fé e eu tenho obras. Ele está dizendo, tu está dizendo que você tem obras, que você tem fé. Eu estou dizendo que tenho obras e pelas minhas obras você conhece a minha fé. Pelas minhas obras de obediência você conhece o relacionamento em que eu tenho com Deus. Agora, se a gente ficar só com o primeiro exemplo, apenas dizer em que nós temos fé, isso não nos desenvolve a salvação. Isso não mostra frutos daquilo em que nós temos plantado em nosso coração. A nossa vida de obediência é o que externa a nossa fé. A nossa vida de prática tudo aquilo em que nós aprendemos aqui é o que vai mostrar de fato o que nós acreditamos. Uma fé verdadeira. Que ao perguntarmos a nós se nós temos fé, que os frutos
de nossas obras de caridade respondam por nós. É muito bom, gente. É muito bom o conhecimento. Só que esse conhecimento tem que se tornar prática na nossa vida na segunda-feira. Esse conhecimento tem que se tornar prática na nossa vida na terça. Esse conhecimento, como disse o Léo, não é só relacionado à igreja, mas ao nosso trabalho, aos nossos estudos, ao nosso relacionamento com os nossos cônjuges. A nossa vida diante das pessoas em que estão vendo nós lá fora. E apenas nós enchermos a boca e falar, nós somos presbiterianos. Isso pouco quer dizer sobre nós, se a nossa fé não produz frutos, se a nossa fé não produz obras. E no 19, eu creio que é o versículo mais pesado que Tiago coloca, e nós vamos passar por ele, não vamos fugir dele. Ele vai dizer assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago estava aqui falando do Shema judaico, que para o judeu eles tinham um jargão, uma espécie de jargão, e eles falavam, ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus e o Eterno é um só Deus. Esse era o Shema judaico. E como Tiago estava pregando para os judeus que estavam fora da Palestina, ele chama a atenção. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Isso era muito verdadeiro para eles, crer em um só Deus, num mundo em que o politeísmo reinava. Porém, só crês tu que há um só Deus, isso não era necessário. Tiago estava falando em que eles precisavam de mais. E ele faz uma comparação aqui em que nós temos que ler isso e colocar isso no nosso coração. Até os demônios creem. Só que ele somente repete a palavra crer em 2 vezes nesse versículo. E ele acrescenta algo mais aos demônios. Até os demônios creem e tremem. Poucas vezes, e como diz o Léo, dos meus pecados, posso falar eu, temos feito isso. Porque muitas das vezes nós queremos superficializar o nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus é algo em que nós devíamos crer e tremer todos os dias. Não de medo, mas por estar diante de um Deus santo, vivo, eterno e com outras mais. Característica de um Deus que é imutável, um Deus de amor, só que um Deus justo. Nós propagamos e falamos de boca cheia que nós temos uma boa fé, uma boa teologia. Mas só isso não serve. Eu li um livro, e para nós que estamos no seminário, os professores no primeiro ano e segundo ano pegam pesado, que é para o povo desistir mesmo. E o Léo me deu um livro do Richard Baxter, O Pastor Aprovado. E o primeiro capítulo do livro eu fui assim, seco para ler. E ele falava assim, é um livro próprio para quem quer seguir o ministério pastoral, mas eu creio que isso serve para nós também. Ele vai falar assim, você não teme que ao abrir a Bíblia, muitas das vezes, você está lendo a sua própria carta de condenação?
Às vezes nós tratamos a nossa crença e a nossa fé tão superficialmente em que nós não temos o entendimento da grandiosidade em que nós temos em nossas mãos. Nós só falarmos em que nós acreditamos num país livre. Eu acho que se nós vivêssemos num país em que fôssemos perseguidos apenas por falar, eu acho que até a fala seria ainda válida. Porque você morreria se você declarasse tal fé. Mas nós estamos num país livre, que nós podemos pregar o Evangelho. Só que com essa liberdade, muitas das vezes a gente perde a importância do que é a palavra de Deus. E Tiago, ele não deixa barato. Tiago vai falar, fazes bem. Tudo bem, a tua teologia é boa. O teu falar, o teu linguajar é muito bom, bem rebuscado quando se fala da salvação, da misericórdia, do amor. Só que isso até os demônios sabem. E eles tremem. Que nós possamos encontrar em Deus e nos aprofundarmos no relacionamento e ativarmos esse relacionamento pedindo por misericórdia a Ele, em que nós possamos caminhar mais fundo com Ele. Em que quando nós parássemos para ler a palavra de Deus, que lágrimas viessem surgir, não de emocionalismo, mas de tremor e de temor diante do que nós estamos lendo aqui nas nossas casas, nos nossos devocionais. Tiago, ele pega muito pesado, porque esses cristãos, eles estavam entendendo em que, bom, eu fui lá, fiz a minha profissão de fé, o Shema, já declarei que só há um Deus, e vida que segue. As obras não estavam presentes na vida desses cristãos, e Tiago chama atenção. Tiago tem que voltar a escrever, porque Paulo já tinha escrevido e ensinado. Cristãos que receberam ensinamentos diretamente de Paulo estavam tendo que ser reensinados novamente na fé. E ele vai continuar no versículo 20. Ele vai falar assim: queremos, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que Tiago estava querendo dizer aqui, e ele faz essa comparação com Abraão, e no versículo 25, ele também vai comparar. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago estava separando a fé viva da fé morta. Tiago, com dois exemplos, ele usa a palavra aqui justificar, que no original do grego significa declarado justo. E somente por Deus através. A gente vê o contexto e a gente encontra que a palavra significa que foi declarado justo. Não pelas obras, mas as obras evidenciaram aquilo em que Deus já havia feito.
Tiago usa o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, para que ele pudesse aproximar os judeus que estavam ali à sua própria cultura. Ele fala, não, vocês gostam de Abraão. Abraão, pai da fé de vocês. Mas foi necessário que Abraão obedecesse a Deus para que ele fosse declarado justo. Também Tiago vai usar o exemplo de Raabe, que todos sabem a história. Uma prostituta que abriga ali os espias. E por ela entender o plano de Deus e obedecer assim, foi declarada justa. A gente, às vezes, como o Léo falou hoje, a gente olha para pessoas em que a gente fala assim, não, esse aí eu nem vou exercitar a minha fé, porque não tem mais jeito. Ou situações em que como que eu posso dizer? Situações em que realmente nos pegam de surpresa durante a vida e a gente fala, pronto, agora acabou aqui. Não tem mais jeito. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus não ouve as minhas orações. Eu acho que a minha oração não está passando de repetições e mais repetições. E a gente às vezes olha para nós mesmos e acabamos esquecendo em que é Deus em que nos promove a fé. Só que muitas das vezes a gente adoece por não exercitar essa fé em que Deus tem nos colocado. Assim como Deus fez com Abraão, pediu o seu filho Isaque, colocou ele, falou, eu quero seu filho. E Abraão obedeceu. Assim como ele fez com Raabe. Ela obedeceu a palavra de Deus a que os espias lhe contaram. E foi declarada justa. Irmãos, o que Tiago vai falar do versículo 14 até o 26. E ele vai fechar com chave de ouro. E isso resume, eu creio que toda a perícope. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. A nossa fé não é apenas o conhecimento em que nós adquirimos aqui. Ela não é evidenciada por aquilo em que nós colocamos no nosso coração e deixamos ali e guardamos o remédio. A nossa fé ela é evidenciada quando nós colocamos tudo aquilo em que nós aprendemos na casa de Deus, com a palavra de Deus, em prática. É somente isso que Tiago quer dizer. Que se você tem uma fé em que não produz boas obras, você está enganado com a sua fé. Se nós temos uma fé em que nós sabemos citar vários versículos bíblicos, que nós sabemos todas as teologias, que nós sabemos todos os tipos de pensamento, e isso não redundar em glória a Deus em obras, Tiago vai falar que essa fé é morta. Assim como o corpo sem o espírito não vive. E nós temos, graças a Deus por isso, a palavra de Deus nos levando a orar e levando nós a pedirmos fé. Nós encontramos em Lucas, eu acho que é Marcos 19, 16, 19. Ele vai falar sobre o pai de um menino que leva o seu filho que está possuído até Jesus. E ele vai suplicar a Cristo.
Depois de Cristo confrontá-lo, ele vai dizer: ajuda-me em minha falta de fé. E às vezes em situações nós até mesmo esquecemos de orar. Quando nós percebemos a nossa falta de fé, a gente esmorona, a gente acaba desistindo, mas nós temos a palavra de Deus como conforto e consolo. Que assim como aquele homem foi atendido por Cristo, nós podemos ser atendidos hoje. Nós podemos orar a Deus hoje e clamar misericórdia a Ele, dizendo em que tudo aquilo em que nós cremos, clamar a Ele pedindo que tudo aquilo em que nós conhecemos, pedir a Ele que tudo aquilo em que nós temos de teologia boa venha ser colocado em prática, venha ser colocado em obras nas nossas vidas. Não para a salvação, mas para que isso venha evidenciar a fé em que nós já ganhamos de Cristo. Para que isso venha evidenciar a fé em que nós já nos garante em Cristo. Que o nosso discurso, irmãos, não apenas seja teórico, que o nosso discurso venha ter e ter esse olhar para aqueles que estão necessitando. Que o nosso discurso venha ser prático na hora de nós resolvermos os nossos problemas dentro de casa. Que o nosso discurso de fé, em que nós sabemos tanto, venha ser usado na hora de perdoar um irmão. Que o nosso discurso venha ser colocado em prática quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Que o nosso discurso venha ser colocado em prática quando nada mais parece dar certo. E muitas das vezes o mundo nos tenta, não, faz assim pelo jeitinho brasileiro. Que o nosso discurso seja em totalidade em nossas vidas, em prática em nossas vidas. Que Cristo Jesus nos ajude a entender e a ver a grandiosidade do que é nós declararmos aquilo em que nós cremos. Que isso venha começar a despertar temor e tremor nas nossas vidas diante da palavra de Deus. Que isso venha a ser entendido como misericórdia de Deus e que nós passamos a entender em que a Bíblia nos fala da graça maravilhosa em que é nós sermos salvos e escolhidos por Ele. Nós estamos aqui, com certeza cada um com o seu problema, às vezes preocupado com o dia de amanhã, mas é nessa hora em que Deus nos pede que a fé seja evidenciada. Como nós lidamos com esses problemas que nos esperam. Amanhã, terça-feira. Que essa fé não seja morta. Que a nossa fé não seja apenas uma declaração, mas seja algo que saia do nosso coração e as pessoas comecem a perceber isso em nossas vidas. E eu tenho certeza que o nosso relacionamento com nossos irmãos, sendo evidenciado pela fé e por aquilo em que nós acreditamos, será muito melhor. Que o nosso relacionamento com Deus seja evidenciado pelo aquilo em que nós nos propomos a ser, cristãos autênticos e verdadeiros. Curve sua cabeça, nós vamos orar agora. Peça a Deus misericórdia e força para que a nossa fé não venha a ser vazia no dia de amanhã e na semana que está iniciando.
que a nossa fé venha a ser verdadeira e que, ao nos depararmos com um necessitado, às vezes não só de comida, mas de um abraço, de uma palavra, que nós venhamos conseguir exercitar e evidenciar essa nossa fé. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra nos confronta. Mais uma vez a Tua palavra nos coloca diante da contramão do mundo, Pai. E nós clamamos misericórdia. Nós clamamos, Senhor, que a Tua graça nos alcance. E, Senhor, e que se nós estivermos com uma falsa sensação de fé, coloque em nós, Senhor, por misericórdia. Coloque em nós, Senhor. Como aquele homem disse, ajuda na minha falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, para que essa semana venha a ser vencida, não para a glória do nosso nome, mas para que o Teu nome venha a ser glorificado através de cada atitude que nós tivermos com o nosso próximo, com os nossos problemas, diante de situações em que nós sabemos que só o Teu Espírito Santo pode nos guiar. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.